Olá, meus amores, professora Ana Vital. Estou por aqui para conversar um pouco com você a respeito de como você deve se organizar para estudar. Você sabe que estudar em cima da hora nunca dá muito certo, não é verdade? É necessário você ter uma rotina de estudos. Você ter aí, pensar em estudar pelo menos uns 6 meses antes do seu edital. Mas, Ana, por onde eu vou começar? Por onde eu vou começar esses estudos e tal? Você sabe que tem uma certa regularidade nas provas de magistério. Durante 20 anos, eu trabalho 20 anos aí preparando pessoas para concurso público na área do magistério. E durante esse tempo, eu fui observando aqueles conteúdos que caem em todas as provas do magistério. E aí eu criei o que eu chamo passaporte aprovação. É uma metodologia simples e eficiente para você estudar para qualquer concurso. Eu quero fazer concurso para uma rede municipal, estuda no passaporte. Eu quero fazer concurso para uma rede estadual, estuda no passaporte. Quero fazer concurso para a rede federal, estuda no passaporte. Por quê? É como se fosse um alicerce, né? A ideia é essa, que você tem ali uma base para entender conhecimentos pedagógicos e legislação educacional de maneira certa, né? Porque muitas vezes você estuda de maneira aleatória, você estuda sem muito foco, você estuda com materiais diversos e diversificados e autores que muitas vezes nem caem nas provas. E às vezes você fica muito se valendo daquilo que você aprendeu na faculdade e na sua universidade. E normalmente, aquilo que você aprendeu na universidade não é aquilo que está sendo cobrado nos concursos públicos, né? Os concursos públicos eles vão priorizar autores críticos e pós-críticos, autores que estão aí em alta, né? E principalmente aqueles autores que começaram a mudança na educação, a mudança, a transformação na educação, né? Paulo Freire, Saviani, Libânio, Gadotti, Jussara Hoffmann, Lucchesi, Acandô. Então, assim, cada setor, né? Setor da inclusão tem um teórico que é o carro-chefe, vamos dizer assim, foi o que começou com o processo todo. E os outros vão atrás, né? Então, se você sabe aquilo que é essencial, você vai saber o que os outros vão falar, porque todos vão falar a mesma língua. Eles vão mudar algumas palavras, mas eles vão falar dentro do mesmo contexto, vivido, né? Do mesmo contexto crítico ou o contexto pós-crítico. Então, primeira coisa a se trabalhar é o seu emocional, né? Porque muitas vezes você é aquela pessoa que naturalmente é procrastinador, deixa tudo para a última hora, né? É aquela pessoa que não acredita muito no próprio potencial, é aquela pessoa que muitas vezes deixa se dominar pela insegurança, pela ansiedade. Então, tenho que trabalhar esse emocional. Então, a primeira etapa que eu trabalho lá no Educador Sistêmico, dentro do meu passaporte, é exatamente você trabalhar esse emocional e você criar técnicas de estudos. Porque estudar não é simplesmente pegar um livro, pegar um caderno, sentar na cama e começar a ler. Não. Estudar precisa também de uma preparação. E essa preparação não é só uma preparação intelectual, ela é uma preparação emocional também. Você precisa de um lugar para você estudar, você precisa de rotina, você precisa de espaço, né? Você precisa de horário para estudar. E eu te ensino a fazer esse seu planejamento e usar as técnicas de estudos que potencializam a sua aprendizagem. Então, o primeiro passo é trabalhar o seu emocional. O segundo passo é aprender a tirar do edital aquilo que realmente interessa no edital. Então, assim, tem coisas no edital que são importantes para a sua preparação, que muitas vezes você não lê, não sabe ler, e acaba perdendo ali oportunidades incríveis para você conhecer até a banca e a estrutura das provas daquela banca. Então, o edital também é importante. E terceiro passo é um planejamento de estudos lógico, que começa ali com a história da educação, né? Eu não tenho como falar de educação sem começar com a história da educação, suas tendências pedagógicas, seus aspectos sociológicos, seus aspectos psicológicos, e venho ali
para trabalhar o cotidiano escolar, eu preciso primeiro entender como é que foi toda essa fundamentação filosófica da educação ao longo de um processo histórico. Então, eu começo com uma trilha organizada e uma trilha sistemática que vai te conduzindo a compreender cada vez mais fácil os conhecimentos pedagógicos. Todo o processo ele é construído com videoaulas, exercícios e textos resumidos, para que você possa fazer aquelas tarefas de consistência da sua aprendizagem. Por isso que eu chamo que é passaporte aprovação. Porque com certeza, se fizer 6 meses dentro do passaporte, você vai passar para qualquer concurso público que aparecer na sua vida, né? Porque você simplesmente vai aprender conhecimentos pedagógicos da maneira correta, e não da maneira desorganizada de se aprender. Eu escuto muita gente, eu escutava, né, muita gente falando assim, professora, conhecimentos pedagógicos é muito difícil porque é muita coisa, muito autor, cada hora é um falando de um jeito, com uma palavra diferente, tal, isso é muito difícil de entender. Mas quando você entende a estrutura lógica, quando você entende a estrutura histórica, você consegue se posicionar historicamente e entender por que aqueles movimentos aconteceram naquele momento e como estava a sociedade naquele momento, a nível econômico, a nível social, a nível político, e qual era o interesse daquele momento em termos de desenvolver ou não aquele processo educativo e daquela maneira que era desenvolvido. Então, assim, o professor ele é autoritário em algum momento histórico, mas depois ele vai precisar ser um facilitador. Em outros momentos, ele vai ser um especialista, que vai seguir o manual didático. Em outros momentos, ele vai ser aquele agente da transformação. Ele vai ser o grande mediador, o grande emancipador dentro do processo educacional. Então, existe aí uma história por trás disso. Não é assim, eu sou professor tradicional hoje porque simplesmente eu quero ser professor tradicional. Não, você é professor tradicional numa época histórica em que não se sabia muito sobre a participação do aluno na aprendizagem. Entendia-se a aprendizagem como um mecanismo de transmissão. E se é um mecanismo de transmissão, eu tenho que deixar o aluno calado e eu só transmito o conhecimento. E ele vai ter que engolir isso de qualquer maneira. Então, assim, existe historicamente uma explicação para esse professor ser assim. Depois, esse professor ele se torna um especialista. Por quê? Porque ele tem que seguir manual, ele tem que seguir aquilo que a ciência comprovou. Então, passa a não ter mais uma visão tão humanista da educação e passa a ter uma visão mais tecnocrata, comparando a educação aí a um sistema fabril. Também é história, né? Então, assim, quando você entende isso numa lógica histórica, você consegue caminhar pelos conhecimentos pedagógicos de maneira muito mais tranquila, tá bom? Quero deixar aqui o meu convite, eu quero te convidar a conhecer o Passaporte Aprovação. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, vou deixar na descrição aqui desse vídeo o link para você conhecer o passaporte. E também vou te deixar aqui o meu telefone. Se você quiser me ligar, mandar uma mensagem no WhatsApp, eu terei prazer aí em te orientar e conversar com você para saber quais são os seus objetivos. Deixa aqui nos comentários também quais são os seus objetivos, para qual concurso você quer passar. E não me venha dizer que quer passar para qualquer um, não, viu? Porque não é bem assim. Você precisa saber onde você quer ir. Porque senão qualquer lugar te serve, né? Então, você que tem que escolher, você não tem que ser escolhido. Então, escolha qual é o sistema que você quer trabalhar, como você quer trabalhar e com quem você quer trabalhar. Não é isso? Então é isso. Beijo para vocês. E se inscreva no canal, porque aqui sempre tem novidade para você. Beijo.